Hoje vamos falar sobre um assunto que está aí efervescente nas mídias direto, que são os telômeros. Primeiro vamos falar sobre os pesquisadores, as três pesquisadoras americanas que obtiveram o Prêmio Nobel em 2009 de Medicina por seu trabalho sobre envelhecimento das células e sua relação com o câncer. Elizabeth Blackburn, Carol Greider e Jacques Sostak pesquisaram os telômeros e descobriram que a enzima telomerase pode proteger os cromossomas do envelhecimento. Pode fazer com que eles regenerem os telômeros e assim prolongar a vida deles. Essa enzima ajuda a impedir o encolhimento dos telômeros com a divisão celular e o que ajuda a manter a juventude biológica das células. Grande parte das pesquisas sobre telômeros não tem a ver com uma aspiração estética de longevidade, mas sim com potencial de cura de doenças. Nós podemos imaginar, fazer uma analogia dos telômeros com aquela pontinha dos cadarços de sapato que fica protegendo o cadarço. Aqui estão os principais resultados da pesquisa. Os cromossomas ficam no núcleo da célula, na forma de um X, né? E na extremidade é que ficam os telômeros. Conforme a divisão celular vai se processando, os telômeros vão encurtando. E esses cientistas descobriram, então, que é possível, a partir da enzima telomerase, diminuir a velocidade de encurtamento dos telômeros. A longitude dos telômeros é considerada um biomarcador de envelhecimento-chave no nível molecular, embora não seja o único. Nos últimos anos, esse aspecto tem chamado a atenção de diversos pesquisadores. Então, nós vemos aqui na figura uma célula se dividindo em duas se dividindo em quatro e assim por diante. E com isso, vai havendo um encurtamento da extremidade aqui dos cromossomas, que são os telômeros. Você vai observando o encurtamento conforme vai ocorrendo a divisão celular. E com isso acontece o envelhecimento. A longitude dos telômeros é medida em pares de base, que são as pares de nucleotídeos opostos e complementares que estão conectados por ligação de hidrogênio nas cadeias do DNA. A longitude dos telômeros varia muito entre espécies distintas. Podemos ver que, de alguma forma, a quantidade de divisores celulares é inversamente proporcional ao tamanho dos telômeros. Quanto mais uma célula se dividiu, menor será o comprimento dos telômeros e menor será seu potencial para continuar se dividindo. Podemos dizer, então, que uma célula que se dividiu mais vezes é mais velha do ponto de vista replicativo do que uma que se dividiu menos vezes. Elizabeth Blackburn, Carol Greider e Jacques Sostak pesquisaram os telômeros e descobriram que a enzima telomerase pode proteger os cromossomas do envelhecimento. Pode fazer com que eles regenerem os telômeros e assim prolongar a vida deles. Essa enzima ajuda a impedir o encolhimento dos telômeros com a divisão celular, o que ajuda a manter a juventude biológica das células. Será que descobrimos, então, finalmente a fonte da juventude? Vamos ao vídeo. A importância dos telômeros. Olá pessoal, o Você Sabia de hoje é sobre o DNA.
mais especificamente sobre os telômeros. Eu tenho 3 obras para indicar para vocês. Essa do meio eu ainda estou lendo, é da Elizabeth Blackburn. Ela é Nobel de Medicina justamente por ter descoberto a telomerase, uma enzima que trabalha os telômeros. Né? Um livro muitíssimo interessante. E é segredo mesmo. Ali ele fala que a sua saúde, a sua vitalidade, as doenças e quanto tempo vai demorar para você desenvolver essas doenças e quanto tempo você vai ficar vivo, está justamente escondida aí nesses telômeros. Né? A analogia mais corriqueira sobre o telômero é essa aí. O cadarço, a extremidade dele, tem o que a gente chama de agulheta. Essa agulheta aí, a função dela é uma só, não deixar o cadarço se desfiar. Né? E até não muito tempo atrás, acreditava-se que o telômero, que também fica na extremidade do nosso cromossomo, ele teria esta mesma função, de não deixar o DNA se desfazer enquanto estivesse ocorrendo o cromossomo se desfazer, enquanto se estivesse ocorrendo a mitose celular. Né? Mas as descobertas foram outras. O título, O Segredo Está nos Telômeros, realmente mostrou o quão importante é esse pedacinho, que é um milésimo do tamanho do nosso cromossomo. Né? Então, como você pode descobrir o tamanho do seu DNA? Vamos falar assim do DNA do corpo todo. Nós temos uma célula no nosso sangue, correndo na nossa corrente sanguínea, que é a célula branca. Tá? Então, se você pegar o DNA dessa célula branca, e se você for uma pessoa saudável, vamos falar da sua fisiologia, aquilo que a gente não vê, não estou falando da sua idade cronológica, eu estou falando da sua idade funcional, do seu trofismo celular, do organismo todo. Tá? Então, se você pegar o seu telômero e ver que ele tem um tamanho normal para a sua idade, a sua fisiologia está boa, você está sadio, você é uma pessoa de 90 anos de idade, saudável. Tá? Saudável. Alguns eventos no nosso dia a dia, e o pior deles a gente chama de estresse, né, que várias situações podem diminuir o nosso telômero. Né? E quando isso acontece, nós adquirimos as doenças. Olha só por que diz que o segredo está nos telômeros. Então, se você pegar a tua célula branca e você medir o tamanho do telômero da sua célula branca, pelo tamanho do telômero da sua célula branca, você sabe que todas as células do seu corpo, pelo menos a grande esmagadora maioria das células do seu corpo, podem estar curtas também, se ele estiver curto. E pode ter um telômero grande, se ele também for um telômero grande, dessa célula branca aí. Se encurta o nosso telômero, nessa animaçãozinha aí, você perdeu, seu telômero não é mais sadio, olha a bomba. O que aparece? As doenças do século XXI. Parkinson, Alzheimer, senescência, câncer, inflamação, doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, as doenças degenerativas. A intenção é ativar a telomerase de uma forma que seja possível curar pessoas que estão morrendo de doenças raras, por mutações genéticas associadas a telômeros muito curtos. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Cecília, pelo Nutrigenômica Descomplicada, e nesse vídeo eu quero compartilhar com você um pouco sobre a ideia entre envelhecimento, comprimento de telômeros e alimentos antioxidantes. O que aconteceu essa semana? Eu faço um mestrado atualmente, eu estou na Universidade de Navarra, nesse exato momento gravando esse vídeo, e eu peguei uma disciplina chamada Obesidade e Balanço Energético, cuja avaliação final era fazer um teste normal, né, de múltipla escolha, e também fazer uma exposição oral sobre um capítulo do livro da professora. Era um livro sobre obesidade, estresse oxidativo e alimentos antioxidantes. E aí, como eu vou fazer o meu trabalho de final de mestrado com essa ênfase em telômeros, eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Se você não sabe esse vídeo, fica aqui.
Mas o meu trabalho de final de mestrado vai ser sobre qualidade da dieta e comprimento de telômeros na população espanhola. Então, eu estrategicamente já escolhi esse capítulo para poder aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. E aí, eu coloquei uma enquete nas minhas redes sociais, lá no Instagram. Se você ainda não me segue, eu vou colocar aqui o @ sobre conteúdo em nutrigenômica com a linguagem descomplicada para nutricionistas e estudantes de nutrição. Eu perguntei para vocês se vocês queriam que eu trouxesse essa apresentação aqui também, né, no nosso conteúdo gratuito para as redes sociais. E foi bom, vocês votaram super. Eu achei uma ótima ideia. Bom, primeiro, se você nunca escutou falar de telômeros, se isso para você é um palavrão, deixa eu te explicar porque é simples, tá? Telômeros, ele deriva de uma palavra grega, significa partes finais. E aí, nesse caso, a gente se refere às partes finais de um cromossomo. Então, você imagina um cadastro, tá? Um cadastro de sapato. Tem a parte de tecido e no final tem aquela parte que é envolvida com plástico, como se fosse mais compactada. Então, aquilo ali é exatamente o que se chama de telômero, que são essas partes finais que são formadas por várias milhares de sequências de TT a GGG, ou seja, sequências de nucleotídeos formando o material genômico. Isso quer dizer o quê? Timina, timina, adenina, guanina, guanina, guanina. E aí grava essa informação porque o conteúdo de guanina ele é extremamente sensível ao estresse oxidativo. Então, isso vai ser importante, essa ideia, quando eu for fazer a correlação com o envelhecimento, tá certo? Mas vamos continuar falando aqui em relação ao que seria esse telômero. O comprimento de um telômero depende da idade individual e do tipo de tecido. E ele tem uma função básica que é de trazer estabilidade, de proteger o DNA contra o dano oxidativo, e isso acaba preservando a sua estabilidade e também a sua integridade. O comprimento de um telômero, ele é um biomarcador em relação à idade biológica. Por quê? Porque a cada vez que uma célula se divide, se replica, se perde algum material genético. E existe uma enzima chamada telomerase, que ela faz justamente repor esse material genômico que foi perdido, como se estivesse ali recosturando o DNA. E à medida que a célula se divide, esse telômero ele vai se encurtando. Então, esse comprimento ele pode chegar a um ponto crítico tal que isso limita a divisão celular, ou seja, a célula acaba entrando em morte programada, em apoptose. Então, por conta disso, telômeros que são mais longos, eles são associados também com longevidade. E aí agora, a gente fazendo essa relação com o envelhecimento celular, esse comprimento de telômeros, ele funciona como sendo o mecanismo chave da senescência da célula, por conta dessa senescência de replicação. Claro que tem outros fenômenos associados, por exemplo, o estresse oxidativo, inflamação, disfunção mitocondrial, mas aqui eu vou me ater principalmente a esse comprimento de telômeros, tá? E aí, fazendo essa correlação com o envelhecimento celular, o que se discute atualmente é que o comprimento de telômeros, ele funciona como sendo o mecanismo chave dessa senescência celular, que é uma senescência de replicação. E a gente sabe que o processo de envelhecimento, ele é um processo natural, e ele resulta, dentre outros fatores, do dano que é causado pelo estresse oxidativo e também pela inflamação, que, por sua vez, isso acaba afetando a estabilidade do genoma, a manutenção dos telômeros e também a atividade dessa enzima que eu mencionei, que é a telomerase. Quando uma pessoa tem os telômeros mais longos é porque tem mecanismos metabólicos que o protegem. É como se o corpo tivesse sistema de defesas melhores. Conselhos sobre rejuvenescimento. Se você acompanhar esse vídeo até o final, você vai conhecer algumas das principais teorias sobre o envelhecimento e o que um dos principais pesquisadores sobre esse assunto faz pessoalmente para reverter o processo de envelhecimento. David Sinclair é um aclamado professor de Harvard que há vários anos estuda o processo de envelhecimento e forma de retardar. Ele é um dos mais respeitados do assunto no mundo e seu trabalho tem sido considerado revolucionário. Ele foi considerado pela revista Time Magazine
como um dos mais importantes influenciadores e lançou recentemente um livro intitulado Lifespan: Why We Age and Why We Don't Have to. Algo como em uma tradução livre, longevidade, por que envelhecemos e por que não precisamos passar por isso. E esse livro tem sido considerado como um divisor de águas por muitos. Ele defende uma linha de raciocínio chamada de teoria epigenética do envelhecimento. Existem 8 marcadores de envelhecimento, sendo que as duas principais são o desgaste dos telômeros, que são as pontinhas dos cromossomos onde vive o DNA. Isso é comentado em outro vídeo, veja no card e também na descrição. E o segundo é a queda do número e de eficiência das mitocôndrias, que são as usinas de energia das células, também bastante falado nesse canal. Essa teoria que ele defende se baseia na premissa de que o corpo perde ao longo do tempo, ou seja, ao longo do processo de envelhecimento, várias informações essenciais para seu funcionamento. E isso influenciaria diretamente nos 8 marcadores de envelhecimento, 2 dos quais já discutidos aqui. Nessa perda de informação, as células perdem identidade e função, e os órgãos começam a falhar. Esse processo de falha se chama senescência. Todas as células do organismo têm o mesmo código genético, porém, os vários tipos de células do organismo são bem diferentes entre si. O que define um tipo de célula ser diferente da outra célula é o epigenoma e não o código genético. O Dr. Sinclair comenta que o sistema que controla a expressão de genes, chamado de epigenoma, é o que define quais são os genes que estão ligados e desligados, e que também define a identidade das células, como, por exemplo, se é uma célula do fígado ou uma célula do sistema nervoso central. Com o tempo, esse sistema sofre estresses biológicos diversos e deixa de funcionar, facilitando a senescência e a formação de tumores. Eu comento mais sobre epigenética e epigenoma em 2 outros vídeos do canal, que eu vou deixar o link no card e na descrição. Quando existe dano ao DNA, dano aos cromossomos, a célula precisa parar tudo o que está fazendo e tentar reparar esse dano. Para isso, precisa desempacotar o DNA, que em condições normais se encontra enrolado, como se fosse uma mangueira de jardim que não está em uso. Depois disso, de desempacotar, corrigir o problema e se enrolar de novo. Isso exige muito da célula e ela ainda precisa pegar emprestado proteínas de outras células para fazer isso. Mesmo assim, ainda existem grandes chances de que esse conserto fique parcial e a célula nunca recupere a sua integridade e identidade original. Para acontecer todo esse processo de desenrolar, consertar e enrolar de novo, nós dependemos da função de várias enzimas, que são tipos de proteínas. E existem maneiras de aumentar a eficiência dessas enzimas, como, por exemplo, exercícios físicos, jejum intermitente e dieta adequada. As citoínas são um grupo de pequenas tesouras que cortam os grupos acetil dentro das células, dentro das proteínas que empacotam os cromossomos. E isso provoca que nessas regiões onde as citoínas atuaram, os cromossomos fiquem enrolados ou empacotados. São essas regiões específicas que têm os seus genes silenciados. Quando as citoínas estão sobrecarregadas, por muitas células com danos no DNA ao mesmo tempo, isso acaba provocando a expressão de genes que deveriam estar dormindo, deveriam estar silenciados. E o que nós podemos fazer para melhorar o funcionamento dessas tais sirtuínas? O NAD, a nicotinamida adenina dinucleotídeo, funciona como combustível para as sirtuínas e o resveratrol, o famoso resveratrol do vinho, como acelerador de sua função. Você pode ajudar no funcionamento dessas sirtuínas ao fazer atividade física regular e jejum intermitente. Essas agressões controladas fazem ativar essas proteínas tão importantes para a regulação de nossos genes. Bom, amigos, então era o que eu tinha que apresentar sobre telômeros, telomerase. Espero que tenha agradado. Vídeos importantes que não foram apresentados integralmente serão apresentados na tela final. Muito obrigado pela atenção, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe.